Olha, a gente vai trazer agora a matéria realizada onde a OAB teve que encaminhar ofícios tanto para as prefeituras quanto para o governador do estado de Rondônia, pedindo diálogo em meio à pandemia. Elton Assis, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Rondônia, manifestou preocupação logo no início da pandemia. Diante disso, a OAB procurou o governo do estado de Rondônia diversas vezes, alertando sobre a necessidade de adoção de medidas para o momento do pico da doença. E já dizíamos ao governo do estado da necessidade da ampliação do número de leitos, especialmente o número de leitos de UTI, porque naquele momento já se apresentava insuficiente o número de leitos existentes. Alertamos, inclusive, que a utilização dos leitos das unidades privadas não seria adequado. Somente isso. Haveria necessidade da disponibilização de mais leitos de UTI. E colocamos isso. Infelizmente, não foi aceito. Alertamos o governo do estado da necessidade de atualizar o plano de contingência, também levando em consideração o pico da pandemia aqui no nosso estado. A atualização que foi feita posteriormente, ela já se mostrou que ela por si própria, ela é ineficaz, porque o número de leitos previsto no próprio plano de contingência era insuficiente para a realidade da população do estado de Rondônia. No dia 23 de março, em um dos ofícios enviados da OAB ao governo do estado de Rondônia, foram feitos diversos apontamentos. Nessa época, de acordo com o boletim da própria Secretaria de Estado da Saúde, da CESAL, haviam apenas 5 casos notificados para Covid-19 e nenhum óbito. Mesmo assim, a OAB recomendou que fosse criado urgentemente um hospital de campanha, mas o pedido não foi atendido. Olha, nós estamos já nós tivemos uma nota da CESAL e também uma entrevista do secretário de que praticamente 100% dos leitos de UTI em Porto Velho hoje estão ocupados. Isso é muito preocupante e há necessidade do Estado adotar providências de imediato, as providências necessárias para disponibilizar mais leitos para atender a população. O presidente entende que o distanciamento social é a maneira mais eficaz para evitar que se propague a doença e não contagie ainda mais pessoas. Mas o isolamento social, ele é feito também para que o Estado pudesse se preparar para esse momento, o que não ocorreu. Atribuir a responsabilidade hoje à população com relação a isso não é correto. Nós alertamos lá desde 23 de março. Nós tivemos uma reunião lá na sede do CREMERO, onde a OAB e vários outras pessoas de outras instituições disse da necessidade, alertando a necessidade de novos leitos de UTI, de aquisição de EPIs, da contratação de mais profissionais para esse pico da pandemia. Então hoje não se pode colocar a responsabilidade única e exclusivamente na população. Isso não é correto. Não é correto ser feito isso. E digo mais, esse isolamento social está trazendo um prejuízo muito grande para as pessoas. O setor produtivo está sofrendo muito com isso, os nossos empresários, as pessoas mais carentes, todos estão sofrendo a dificuldade de todo esse isolamento social feito nesse longo período, e nós não vimos uma ação concreta por parte do estado de Rondônia em se preparar para esse momento, apesar dos alertas feitos por diversas entidades, dentre elas a Ordem dos Advogados do Brasil. Em um dos ofícios enviados, a OAB notificou o governo de Rondônia para implementar diálogo e atuação conjunta com os municípios. O Supremo Tribunal Federal atribuiu competência aos estados e aos municípios para lidar com as regras nesse momento de pandemia, mas ele estabeleceu uma regra muito clara também, que chama o federalismo cooperativo, ou seja, a necessidade de diálogo entre o Estado e os municípios, porque só assim é possível se estabelecer o controle efetivo desta pandemia. E aqui no estado de Rondônia nós alertamos, nós colocamos em várias oportunidades a necessidade desse diálogo, mas esse diálogo
ele não ocorreu da forma como deveria ocorrer e os resultados estão aí, nós estamos vendo a nossa população sofrendo. Ontem me chegou a informação de que me parece que 3 pessoas faleceram por falta de leitos de UTI. Isso é gravíssimo, Essa omissão é uma omissão que pode gerar e está gerando prejuízo. São 3 famílias sofrendo em razão da omissão do nosso estado de Rondônia, das nossas autoridades públicas. Alguns estados conseguiram tomar medidas que contornou a pandemia, como foi o caso do que aconteceu em Minas Gerais. Elton Assis acredita que o modelo pode ser copiado. A experiência de Minas Gerais é uma experiência que nós poderemos colocar como positiva. Por quê? Porque lá ocorreu o isolamento social e é importante dizer que a conscientização da população, isso é necessário ser feito desde o primeiro momento. O isolamento social é o meio mais adequado para se prevenir e possibilitar que o Estado se prepare, e o Estado de Minas se preparou. Hoje o Estado de Minas tem leitos suficientes para suportar esta pandemia no pico dela. Então é um exemplo que eu penso que poderia ser mencionado nessa oportunidade. O que nós verificamos aqui no estado de Rondônia ocorreu exemplos parecidos com outros estados aqui da região norte. É o caso do Amazonas, o caso do Pará, onde várias pessoas morreram por falta do preparo adequado das autoridades públicas, de todas as autoridades públicas responsáveis por dar à população os meios necessários a exercer o direito à saúde, o direito à vida. Mesmo cobrando as autoridades, Elton Assis também chamou a responsabilidade para cada cidadão. É importante dizer também que todos têm que adotar as medidas de prevenção, a utilização das máscaras, a utilização do álcool em gel, toda a prevenção necessária. É importante que se fique em casa o máximo que for possível para que não haja o contágio e a continuidade da proliferação desse vírus na forma como está ocorrendo. Ai, gente, olha, muito necessária a fala do presidente da OAB Rondônia, e principalmente quando diz que nós devemos copiar modelos que estão dando certo, e eu concordo muito com isso. Tem outros lugares, outras capitais, outras cidades, estados também que estão dando certo. Aqui na região norte nós temos um grande exemplo do trabalho que está sendo realizado na capital Boa Vista, onde há 2 meses a capital Boa Vista, a capital de Roraima, entregou um hospital de campanha. A própria prefeitura realizou a compra de 26 respiradores, ou seja, comprou medicamento. Então a gente tem que ver o que está dando certo lá, de que maneira está atuando, para que aqui também a gente possa atuar. E claro que o direcionamento geral vem do governo do estado. Esse diálogo entre o governador e todas as prefeituras é fundamental para que a gente possa sair desses dados alarmantes que nós estamos vivendo e só aumentando a cada dia. Parabéns aí, obrigada pela entrevista ao presidente da OAB Rondônia.